esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa, você que está aqui na nossa igreja de Santa Teresinha, Matriz Santa Teresinha. Palavra importante do nosso Senhor hoje para nós. Evangelho é Mateus, tá? Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciado o Evangelho, anunciada a palavra de Deus, ela acontece na nossa vida. O Evangelho não é falado, ele é proclamado, é proclamação, é um anúncio, tem que ser com toda força, naquela vozinha de taboca rachada não, tem que ser mesmo com força, ele é proclamado, a palavra de Deus tem que ser proclamada. Naquele tempo, hoje e agora, não é? Já aconteceu e acontece de novo. O que nosso Senhor está dizendo aqui, o que o Evangelho está dizendo que aconteceu com ele. Jesus entrou na barca. Se ele estava na barca, estava no lago de Genezaré, o lago da Galileia, conhecido como o Mar da Galileia, porque é um lago muito grande. Os seus discípulos o acompanharam, estava lá com os discípulos, provavelmente os apóstolos. Não fala quantos, só diz que os seus discípulos o acompanharam. Então ele estava dentro do barco. O barco também representa a igreja, e a igreja é hoje. A igreja está no mar, no lago, e tem tempestade muitas vezes. Hoje tem grande tempestade na igreja. Então muita gente dentro da igreja que não tem o espírito da igreja e está querendo mudar coisas da igreja. E às vezes é cardeal, é bispo, é isso, é aquilo, pode ser quem for. Não pode mudar nada contra a palavra de nosso Senhor, nada. Bom, seus discípulos o acompanharam, entraram dentro do barco. Eis que houve uma grande tempestade no mar. Quem é marinheiro ou pescador aqui, que passou por uma tempestade no mar, sabe o que é, né? Eu tive uma experiência, já falei. Morei na Itália 12 anos, eu ia muito à ilha de Capri. Fez outra passando na televisão essa ilha aí. E naquele dia, o tempo não estava muito bom. Eles têm umas barcas lá bem grandes, mas bem grande mesmo. E não tem, assim, é tudo de vidro. As paredes da barca é tudo de vidro. Você senta numas poltronas, tem cinto de segurança. E eu fiquei olhando aquele negócio, cinto de segurança para quê? Não, uma barca dessa. E eu não quis usar o cinto não, né? Mas o cabo falou: olha, vamos botar o cinto que o tempo está meio estranho. Até chegar na ilha lá, pode ser que mude o tempo. E mudou o tempo, né? As paredes de vidro, a barca via e descia de uma vez e subia. As ondas passavam por cima da barca, né? Você via tudo aquilo que era tudo de vidro. Aí eu invoquei meu Padim Paticício, né? Romão Batista, né? Não fosse ele,
Brincadeira, minha devoção é com Nossa Senhora. Mas realmente, né, parecia que a barca ia virar, né? E quando ela descia, as ondas ficavam bem acima da barca, né? Provavelmente isso aqui, né? Houve uma grande tempestade no mar. Depois aconteceu tudo tranquilo, chegou na ilha, depois voltou. De modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas, mesma coisa. Jesus, porém, dormia. Como é que ele conseguiu dormir, eu não sei. Porque a gente amarrado com o cinto de segurança não conseguia fazer nada, né? Só rezar, né? Pois Jesus estava dormindo na barca. Os discípulos se aproximaram, acordaram Nosso Senhor dizendo: Senhor, deve ter gritado, né? Salva-nos, pois estamos perecendo. Esses discípulos, eles não têm fé. Eles nem acreditam ainda em Jesus. Porque se acreditasse, não teria dito isso, né? Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Pior coisa que existe, e segundo São João, o primeiro pecado é não acreditar. A falta de fé é o primeiro pecado. Esse é o primeiro pecado, né? Essa falta de fé que envolve nós hoje e a Igreja Católica. A igreja passa por dificuldade, passa por tempestade, passa por isso. E muitos de nós, 80%, não acreditam. Não é tudo isso não, é mesmo não, é 90%. A maioria não acredita, né? Porque tem uma vida de oração bem fraquinha. Aí na primeira dificuldade, escapole, ou reclama, porque não tem fé. Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. Jesus é que chama, fracos na fé. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Jesus se levantou, segundo Marcos, ele dormia com um travesseiro, Marcos ainda diz isso. Ameaça o vento e o mar, e tudo volta ao normal. O vento e o mar, no Antigo Testamento, representa o quê? Representa o mal, coisas do mal. Jesus vence o mal. Então preste bem atenção na sua vida de fé, se é que, não sei como é que está a sua vida de fé, né? Para acreditar quando tem a tempestade, né? E hoje tem. Os homens ficaram admirados, primeiro tinham medo, agora estão admirados, né? Depois que Nosso Senhor fez, e diziam: quem é este homem? Não conheciam não? Não era Jesus? Por que é que disseram isso? Porque não tinham fé. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Você pode fazer a mesma pergunta a você, né? Ele que vive numa inquietação total, né? A maioria das pessoas que dizem que não tem fé vive numa inquietação total. Primeira dificuldade, não acredita em nada. Aí procura macumba, espiritismo, qualquer coisa. Aí piora a situação da pessoa, depois corre para o padre, né? Esses são os cristãos hoje, né? Quem é este homem? Eles não acreditavam, nem hoje. Muitos católicos não acreditam. Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Bem, aí a primeira leitura, se você acha que o evangelho foi ruim, a primeira leitura ainda é pior, que fala de um castigo. De novo é Amós. E Deus castiga? Castiga sim. Qual é o pai que não castiga o filho? Hoje que não castiga mais, né? Porque estão tendo os filhos aí dando logo um celular. Quem educa hoje menino é celular, dia todinho. Pois bem, essa semana me ligou uma pessoa, eu vou falar quem é, com dificuldade com um dos filhos. Primeira pergunta que eu fiz é a que eu faço. Se você vier contar a dificuldade, eu vou perguntar a mesma coisa. Você educou seu filho na fé? Não. Porra, agora aguente. Posso dizer nada. Agora aguente. Reze por ele. Diga a verdade. Mas você vai sofrer. Não educou. Disse, fez o que ele queria. Deu o que ele queria. Porra, agora aguenta. Você está reclamando de quê?
Sua obrigação era ter educado a criança, o menino, a menina na fé católica. Se você educou e eles não seguiram, aí o problema é do filho e da filha. Não é seu, não. Fique tranquilo. Mas, além de não ficar tranquilo, vai ficar com a consciência pesada, porque não educou. Né? Aquele pai e a mãe que educa o menino e não dá celular assim que nasce, para tudo. Outro dia eu estava numa clínica aí tem umas televisão bem grandes que eles botam, não gosto de ver não, né? Programa televisão do Brasil eu não vejo não. E tinha desenho animado para criança de 5, 6 anos. Eu nunca vi tanta violência nesse desenho animado. É isso aí que as crianças aprendem. Além de violência, tem coisa de espiritismo na hora que eles colocam, superpoder e magia, sei lá o que. Mistura tudo na cabeça das crianças. É essa educação que está dando para as crianças? Bota lá um desenho que sabe nem o que é e deixa o dia todinho. A criança vai botar isso na cabeça dela, vai pensar que tudo aquilo é verdade. E aí? Quem é o responsável? Você. Você que é pai, você que é mãe. Criança não tem responsabilidade. Você tem. Então, irmão, se você ainda tem tempo, eduque seu filho, sua filha. Porque não adianta daqui quando estão com 15, 16 anos fazendo o que querem, usando droga e sexo e se lá amarra o quê, e você vir para o padre reclamar. Porque o padre vai dizer, você educou? Não. Porra, agora aguente. Eu vou dizer isso. Ouvi, filho de Israel, é Amós quem está falando, o mesmo castigo, né? Falei que um pai castiga, deveria castigar. Se as crianças hoje estão assim, é porque não castiga mais. Né? A palavra que disse o Senhor para vós e para todas as tribos, é o Senhor que está falando para Israel. Israel era o povo eleito, que eu retirei do Egito, que o Senhor tirou do Egito. Só estou repetindo, para explicar. Dentre todas as nações da terra, somente a vós reconheci. Deus está dizendo que ele conheceu somente Israel, a primeira nação para ele. Por isso usarei o castigo por todas as vossas iniquidades. Justamente porque Deus conheceu e conhece, é que ele vai castigar. Ele está falando aqui, ele usa a palavra, usa o verbo. Ele vai castigar, aqui é o substantivo. Usarei o castigo. Deus castiga, ele julga, né? E vai ser um castigo porque o povo estava pecando. Principalmente a questão do pecado. Se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? É. Se o leão ruge na selva, não é porque encontrou a presa? É. Aí ele vai usar a metáfora. Se no covil rosna o filhote de leão, não é porque agarrou sua parte? É. Acaso sem armadilha se prende uma ave no chão? Não. Acaso dispara a armadilha antes de capturar a presa? Não. Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada? Fica, porque as cidades tinham muros e uma torre. Essa torre ficava um vigia lá no alto. Para quê? Para ele ver. Se é celular, eu vou parar a missa. Foi dito não de celular? Ou diga de novo, levante e diga. E diga das crianças também. É proibido o uso de celular durante a celebração da Santa Missa. Quem trouxe o celular, por favor, desligue ou coloque no silencioso. E as crianças, os pais que trouxeram as crianças para a Santa Missa, coloque do seu lado, mantendo o silêncio durante a celebração. Vai dizer sempre antes da missa. É uma igreja que deve respeito a Nosso Senhor. É a cultura do celular, né? Pode viver sem celular. Pois bem, então a cidade tinha muros e uma torre. Para quê? Para botar um vigia lá no alto. Aquele vigia, quando ele anunciava alguma coisa, geralmente era desgraça. Era um exército inimigo que estava chegando. Por isso que ele está dizendo. Se ressoa na cidade, e ele tocava uma trombeta na hora que via o inimigo chegando. Se ressoa na cidade o toque da trombeta, não fica a população apavorada, fica porque vem o inimigo e vai destruir a cidade. Era assim que eles viviam, um pouco nessa situação. Se acontece uma desgraça na cidade, não foi o Senhor que fez? Aí, agora chegou para o Senhor.
tudo isso que ele está dizendo, isso não acontece? Acontece. Isso não acontece? Acontece. Isso não acontece? Acontece. Pois eu vou castigar vocês. É a lógica do profeta. Deus falando para o profeta. Pois nada fará o Senhor Deus que não revele o plano a seus servos, os profetas. Ele revelou a Amós o que ele vai fazer. O que é que ele vai fazer? Ruge o leão, que não terá medo. 3 vezes falou do leão, né? Falou o Senhor Deus, que não será seu profeta. Se o Senhor manda, o profeta tem que falar. Aí, nos 2 versículos finais, ele vai dizer o que ele vai fazer. Eu arrasei-vos como arrasei Sodoma e Gomorra. 2 cidades foram destruídas. Ficastes como tição, retirado da fogueira. Nada. E contudo, não voltastes para mim. Deus castigou e eles não se converteram. Por isso, assim te tratarei, Israel. Quem está falando é o Senhor. E porque sabes como vou te tratar, prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Pois bem, irmão, você está preparado para prestar conta da sua vida com Deus? Pois se prepare. Porque se ele tratou assim Israel, que ele escolheu, imagine nós. Certamente ele escolheu também cada um de nós, né? Você está preparado? Prepara-te, Israel, para ajustar contas com o teu Deus. Qualquer momento você vai, eu também. Está preparado para se encontrar com Deus? É um alerta, né? Normalmente eu falo que a palavra de Deus fala. Se fala isso, eu vou falar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.